Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos ao vivo aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai saber um pouco melhor sobre o controle biológico na cana-de-açúcar e o uso de drones, né, para realização aí de todo esse processo de controle. Para entender melhor todo esse cenário, a gente vai conversar com quem entende do assunto, né? A gente já tem conversado desde ontem e fala com propriedade. É o Gustavo Scarpari, diretor-geral da SAR Drones. Gustavo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, viu? Muito boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu que acompanho Notícias Agrícolas diariamente, estar aqui do outro lado hoje é uma satisfação. Espero conseguir atender aí à altura. Com certeza. Bom, Gustavo, vamos falar um pouco em relação a esse mercado, né? O controle biológico na cana-de-açúcar. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre como que essa cultura, né, tem aí crescido bastante, né, no uso desse tipo de inovação, né? E como os drones entram aí nesse contexto tão importante de controles biológicos para os canaviais. Legal, Jonathan. Realmente, cana é a cultura que mais cresceu, tá? Em termos do uso dessa tecnologia de drones, tá? É uma cultura que usa muito controle biológico, né? As que mais usam. Tem um controle biológico conhecido, um dos mais antigos do mundo, chama Cotésia. É esse em que, inclusive, minha empresa trabalha mais, né? Cotésia Tricograma. Evoluiu demais, né? Tem um apelo muito importante em cana-de-açúcar, Jonathan, que esse controle biológico, Cotésia, que eu citei, ele é feito com as mãos. Ele é antigo, né? Mais de 40 anos que se usa e sempre foi com as mãos. Como para trazer para o pessoal que não é de cana? É um copinho de plástico, né, de água, com vespinhas dentro. Então, a pessoa entra dentro do canavial, abre o copinho e libera conforme medidas de passos, enfim. E a gente substituiu isso tudo por drone, né? Então, tem cada vez menos gente para esse tipo de serviço. É um problema bastante complicado, né? Social para a usina. Não tem esse tipo de mão de obra. E o drone substitui isso tudo. Eu acho que talvez isso, Jonathan, explique o porquê que cana aderiu tão rápido, tá? Tem essa questão de dificuldade de trabalhar com esse agente biológico de uma maneira tão precária. Com certeza. Bom, e Gustavo, com o uso de drones, né, as empresas, por exemplo, utilizando, né, desse controle biológico, elas conseguem ter uma eficácia, né, melhor? Como é que funciona esse cenário, né? Porque é muito mais fácil, de fato, É muito você, mais fácil. né, ter aí o uso da tecnologia para esse controle, né? Na verdade, a eficácia está sendo comprovada ainda. Na verdade, a gente faz exatamente o que o ser humano faz, só que com drone, né? O que a gente reparou fortemente, Jonathan, é que você consegue fazer muito mais áreas, né? É muito Uhum. comum, com essa questão que eu coloquei agora há pouco, de ter dificuldade de ter mão de obra para isso, algumas usinas estavam deixando de usar o controle biológico, tá? Por não ter mais gente perto ali na região. Então, eles voltaram a usar o controle biológico e usando até mais, né? Às vezes, muitas vezes, ele está usando em 10% da área, agora a gente está falando em usar em 20, 30, 40%. Então, eu iria mais numa linha de que o drone está fomentando o aumento do uso de biológico, o que é legal, né? Vou dar um exemplo aqui, que eu citei há pouco, o tricograma, que é um agente biológico para controle de broca também, tá? É um ovinho, a gente solta a granel, né? Esse agente biológico, por exemplo, ele libera 98% dele é feito com drone já. Ou Uhum. seja, praticamente tudo. Então, esse é um agente biológico que acho que não iria existir, se for ver, pelo menos não nessa escala, se não tivesse drone. Sim, com certeza. E Gustavo, quando a gente fala, né, no uso de drones, né, e tecnologia de um modo geral, a evolução é muito rápida, né? Como é que você vê aí esse cenário de evolução para os drones nos Tá? controles, no controle biológico, né, para cana-de-açúcar e a questão das regulamentações? Tá. Dona, você tocou num assunto muito importante, a regulamentação, tá? Drone é uma baita ferramenta e tem que ser levado muito a sério, né? Então, para quem não sabe, o drone é regulamentado pela ANAC, pela Anatel, pelo MAPA, né? Eu faço parte, inclusive, de uma comissão que está dentro do Ministério, que está criando a regulamentação de drones no Brasil. Então, a gente é consultado, é um grupo muito interessante. Então, assim, tem que se atentar a isso, tá? Quando for contratar empresas idôneas, né? Que estão envolvidas aí diretamente. Qual a outra pergunta, Jonathan? A evolução, né? Isso, A evolução dos exatamente. drones. Uhum. Os drones têm evoluído muito, né? A minha empresa é nova, ela vai completar 3 anos e nesses 3 anos é incrível como mudou, tá? Então, bateria mesmo, por exemplo, que é um gargalo grande para o drone, ela tem evoluído.
Tem uma empresa aqui em São Carlos que desenvolveu um drone a combustão, isso vai ser muito legal. Então, muita coisa acontecendo, a gente está antenado. Realmente, os dispensers mesmo que a gente que desenvolve, né? O drone a gente ainda não desenvolve, tá? A gente está desenvolvendo um, mas ainda não tem pronto. Mas o dispenser, que é o segredo da coisa, né? Tem muita coisa. A gente está fazendo não só para macrobiológico, como para microbiológico também. Sim. Então, como eu disse, né, tecnologia é um negócio que avança muito rápido, muita novidade ainda então vindo aí para esse mercado e que, claro, vai auxiliar muito os produtores, não só na cultura Com da certeza. cana-de-açúcar, né, que é um foco importante de vocês, aí também por conta da região, mas em outras culturas também, né? Com certeza, a HF, né, hortifruti que a gente fala, né, vai crescer com certeza muito, porque as áreas são menores, né, e mesmo assim são difíceis de aplicar. Um drone às vezes vai fazer o trabalho de que levaria uma semana, talvez ele vai fazer isso numa manhã, num dia. Uma coisa legal também, muita gente de floresta tem me procurado, né? A gente vai fazer um trabalho agora que não é exatamente controle biológico, mas a gente vai dispersar sementes para reflorestar uma área no litoral de São Paulo. Olha que legal, né? De soltar sementes, coisa que seria muito difícil de fazer, ou teria que fazer de helicóptero. Então, só por uma curiosidade aí, viu, Jonathan? Claro que o nosso foco é controle biológico, mas é incrível como todo dia aparece uma coisa nova para a gente. Com certeza, isso é muito legal e muito importante pro produtor, né? Bom, Gustavo, a gente tem se falado aí, né? Eu sei que você tem aí na sua trajetória profissional, né? Bastante focada na indústria química, né? Você veio, então, desse segmento e agora tem atuado na sua empresa mesmo, na sua startup, que é muito recente e ela acompanha justamente o crescimento desse mercado. Fala um pouco pra gente como foi a ideia aí, né? Como foi essa sua virada aí de um segmento para essa nova atuação sua hoje? Realmente, Jonathan, completei 15 anos de formado agora. Dos 15, 13 foi em multinacional de defensivo, né? Então, todo mundo ainda me pergunta, pô, Gustavo, mas por que que você migrou, né? Que você falou, virou aí. Eu acho assim, eu fui me descobrindo, né? Eu vi que realmente era um potencial para minha empresa, né? Sempre acompanhei o controle biológico meio de lado, assim, e eu vi o controle biológico de uma maneira um crescimento muito tímido, né? E agora, de um tempo para cá, ele vem crescendo muito, né? A gente pegou um dado agora que triplicou o tamanho do mercado biológico em 2 anos e vai triplicar de novo. Então, talvez isso aí, Jonathan, me explique o porquê que eu comecei para lá. Eu vi que, apesar do mercado estar crescendo, eu vi uma dificuldade muito grande de aplicar o produto. Esse exemplo que eu dei agora de tricograma, ele é um ovinho, ele parece uma areia. Então, assim, o drone encaixou. Então, eu comecei a perceber assim, cara, se eu for para esse lado do biológico, e eu acredito muito que o biológico e o químico tem que conviver, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio maior. Tem áreas que usam só químico, né? Usar só biológico eu acho difícil em larga escala, tá? Mas acho que tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Acho que o drone conseguiu fazer isso, trazer um pouco mais de equilíbrio, do cliente ter a opção de usar o biológico, né? Porque muitas vezes ele queria usar e não tinha uma ferramenta, né? Agora ele tem, o drone vem fazendo coisas assim incríveis. Com certeza. E Gustavo, você aí, né, começou justamente nesse crescimento desse mercado, né, e ter acompanhado isso muito de perto. Como é que você vê as expectativas aí à frente, né? Você já falou, né, cresceu bastante, vai crescer ainda muito, mas num cenário mais amplo de próximos anos, como é que você vê esse cenário aí? Você acredita que outras culturas devem cada vez mais também se utilizarem desse tipo de tecnologia? Com certeza. Acho que cana está sendo um exemplo, né? E quando eu faço apresentações, eu levo os exemplos de cana e depende de quem está na apresentação, quem está na plateia ali, são de outras culturas. Ah, mas quando vai vir para hortifruti, né? Quando vai vir para floresta? Todo mundo está interessado. Quanto ao mercado, a projeção que tem é de que ele vai triplicar de novo nos próximos 2 anos. É dificílimo encontrar um mercado que está triplicando. Dificílimo. Então, assim, é difícil te trazer um número preciso, tá, Jonathan? Mas Uhum. pelas fontes que a gente ouve aí, é de que o mercado vai continuar crescendo muito, né? Tem bastante apelo, né? Bastante apelo do mercado para usar mais biológico, né? Tem uma certificação, posso citar o nome aqui, chama Bom Sucro, ela vem e certifica quanto mais usar biológico, melhor, né? Não só isso, né? Ela certifica outras coisas. Então, dei um exemplo agora de como que tem apelos para o produtor usar mais biológico. E quanto a gente está atuando no Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, né?
quanto mais longe, mais difícil ele tem de mão de obra. Então, quando a gente chega com uma solução dessa que fala assim, olha, você não precisa mais de gente. E é legal que o pessoal pega esse pessoal que estava fazendo isso, não manda embora. Eles aproveitam ele em outros ambientes menos hostis. Então, por isso, assim, eu estou pegando bastante nesse ponto, porque o social que a minha empresa acaba promovendo, e não só a minha, é outras que trabalham com drone, é muito interessante, é motivo de orgulho para a gente. Com certeza. Então, expectativas aí muito positivas, né, Gustavo? E claro, a gente aí ao longo dos próximos anos, né, dos próximos meses, a gente ainda vai conversar muito para trazer aqui ao produtor todo esse cenário e como né, isso pode ser aí realmente excelentes oportunidades, né, para ele, para que a gente cada vez mais consiga ter uma produção, né, claro, de qualidade e também não ter perdas, né? O produtor precisa ao máximo aí reduzir as suas perdas, né? A gente Sem cada vez dúvida. mais vê esse cenário, né, de custos sendo muito bem acompanhado. Sem dúvida nenhuma. Tanto que, só para ir fechando, Jonathan, a gente trabalha num tripé que é econômico, social e ambiental, né? A gente acaba trabalhando com economia porque não adianta nada disso se ficar muito caro, né? Ele é um produtor, ele é uma empresa, ele tem que lucrar, né? E se você conseguir mesclar essa questão do ambiental também, que você promove mais o uso de biológico, isso é muito legal, e o social também, né? Então, esse tripé aí é interessantíssimo que a gente consegue atuar, eu acho que é o que o mercado mais precisa agora. Com certeza. Bom, Gustavo, muito obrigado pelas suas informações aqui ao vivo no Notícias Agrícolas, viu? Dando pra gente aí excelentes informações, né, sobre o controle biológico e uso de drones nesse sentido. E claro, a gente volta a se falar em próximas oportunidades, porque as expectativas são muito positivas mesmo. Foi um prazer, obrigado. Tomara ter conseguido atender a expectativa, né? E obrigado pelo convite. Estamos aí, se precisar de novo, a gente volta. Com certeza, muito obrigado mesmo, viu? Excelentes informações aí, a gente trazendo para o produtor, né, para o nosso internauta, todo esse cenário aí bastante positivo de expectativa para o mercado de controle biológico e uso de drones nesse sentido, que tem crescido muito. Na cana-de-açúcar isso é praticamente, né, um consenso de que de fato é uma cultura que utiliza muito dessa tecnologia e isso deve crescer também muito ao longo dos próximos anos e a gente vai acompanhar de perto todo esse cenário, ainda mais, né, numa safra que a gente tem acompanhado, uma safra como essa agora, né, de grandes aí, questões climáticas, né, que o produtor se atenta. Então, cada vez mais essas soluções que possam auxiliá-lo são muito importantes. E o Gustavo, então, Scarpari, diretor-geral da SAR Drones, trouxe para a gente todo esse cenário, né, e dando as expectativas aí de um mercado como um todo que deve crescer ainda muito ao longo dos próximos anos e não só na cana-de-açúcar, também deve ser muito utilizado aí também em outras culturas nos próximos anos. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça que nós estamos em todas as redes sociais, viu? Você pode nos seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no LinkedIn. E, claro, você nos acompanhando, né, pode nos ver através do site, mas nós também estamos no YouTube. Você acessando o nosso canal por lá, você pode habilitar o sininho e receber as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo aqui com os nossos boletins. Você pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, para a gente ter uma interação aí bastante importante lá no YouTube. Então, não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e também siga e nos acompanhe através do YouTube. O nosso site, como você já sabe, segue 24 horas no ar para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí, porque daqui a pouco a gente ainda tem boletim, a gente tem o fechamento do mercado da soja e o nosso site segue online para você acompanhar quando quiser no computador e também na palma da sua mão. Fica por aí.